Bom, nosso convidado tá aqui, Diego Coelho. Cara, é um prazer ter você aqui. Muito fã como corintiano, né? Todo mundo sabe, o Coelho passou pelo Corinthians, passou pelo Galo. Eu vou até perguntar onde ele foi mais feliz, mas vamos deixar a coisa esquentar para ele poder falar. E agora, técnico, você estava em Portugal? Gente, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Acompanho, vejo, é bem legal. Eu estava em Portugal. Isso é muito fixe. Fixe. Isso é muito fixe. Não pode falar outra, né? Que sempre fala que é o tal do F. O F é bom. O F é todo pra tudo. O F é bom. É É impressionante. impressionante como eles... Pra né? tudo. É criança, é mulher. Todo mundo. E detalhe que é com X, né? No fim, então, foda-se. Foda-se. Fiquei lá quase 3 anos, né? 2 temporadas e pouco. Aprendi muita coisa, Tá. mas muita coisa a gente já tinha aqui. Né? Essa situação do treinador português, tá toda hora aqui, aquela coisa toda, e a gente fez o caminho ao contrário. Tá. Então, Chico, eu tive uma situação que eu falei, quer saber de uma coisa? Já que tá todo mundo vindo, né, Zé? Vamos lá ver o que tá acontecendo. Vamos inverter? Bruno, pra ver se é isso mesmo, né? Cara, não é isso tudo, né? Tá. Vamos lá. Particularmente falando e primeiramente falando, não é isso tudo. Mas tem algumas coisas que eles realmente têm algo que a gente precisa ter mais aqui. Principalmente as comissões técnicas, né? Entendi. Eu acho que os clubes que estão contratando, principalmente os treinadores brasileiros, têm que deixar os treinadores brasileiros trazerem mais gente. São sabe? equipes de trabalho maiores. Exatamente. O porquê? Aí eu falo. O treinador português, vamos dar um exemplo do que ganhou a Libertadores pelo Botafogo. O Arthur Jorge. Correto. Ele Tá. chegou mais ou menos quase no meio da temporada. Uhum. Só que ele otimizou o tempo dele trazendo grandes pessoas, trouxe vários equipe. auxiliares para a equipe dele. Otimizou muito tempo. Sim. Aqui o brasileiro, quando vai, então só vai você e o seu auxiliar, só vai você e o seu treinador, e o seu preparador físico. Então lá em Portugal eles têm muito isso, de trabalhar com muita gente e otimizar muito tempo. Então tem coisas que o treinador não vai enxergar, mas a comissão dele inteira Vai. traz para ele. Então a grande situação que eu vi lá que realmente a gente precisa ter aqui é a organização de treino. Eles têm uma organização de treino fantástica. Você estava no Sub-23 lá, né? Portimonense. E aí o time conversa todinho? Tipo, Todinho. base com... É uma situação, um link bem feito. entendi. Até, eu só não consegui pegar o profissional do Portimonense porque não me deram a licença. E aí é uma outra situação Que a que da a gente CBF sofre aqui. ainda não é válida, né? A A gente CBF falou há uma semana, né, Uma Zé? semana. A gente falou CBF disso. Não tá falando disso. assim, eu não vou mais falar porque... Não, mas eles parece estão que- bem agora, não pode mais subir na bola. Você viu? Você viu, né? agora. Tá vendo? Então o negócio foi bom. Olha como que eles se preocupam, né? Eles se preocupam com isso, porque lá em Portugal não deixaram nem eu me inscrever. Caramba, O curso da Eu tenho todos CBF os cursos da CBF, não é AFA, suficiente. tudo. Ah, você chegou a fazer na AFA você também. fez na AFA. Eu não consigo me inscrever na licença Pro ou A da UEFA. Gente, mas... São muito fechados, os treinadores não deixam, a Federação Portuguesa não deixa. Tá. E aqui eles vêm e podem fazer o que eles quiserem. E aí é desigual, sabe? É, parece e lá a uma gente não consegue nem me inscrever, Zé. Nem me inscrever, eles deixaram eu me inscrever. Então, tá mais uma que a gente tá aprendendo. Mais uma. Grossi e Chico, porque a gente falou semana passada uma série de coisas disso, né? Enfim, de curso, de preparo e etc. Aí vem você e fala isso. A gente falou da diferença do curso da AFA, já que você fez os dois. E os técnicos argentinos hoje têm uma projeção diferente. Você achou... Mas o da AFA você pode ir para a Europa. Então, Então. Aí que mas tá o a grande curso é questão. melhor Mas o que o da curso CBF? em si, o preparo Eu dele. não digo que é melhor, É. mas é assim, é só a situação de ter igualdade, Sim. sabe? Porque não tá Abre indo mais portas, Não tá né? indo tanto treinador português para a Argentina, um exemplo. Mas o Brasil tá vindo todo mundo. Só que para o argentino pode trabalhar na Europa porque o brasileiro não pode. Né? Então é uma situação que a gente fica pedindo para a CBF. Ela deveria interferir ali com a UEFA, pela com a força FIFA, que sei eles lá. têm, por eles estão todos completamente desorganizados. É. Né? É impressionante o quanto a gente sofre como treinadores, mas os treinadores do Brasil também têm culpa, né? Uhum. De se fechar, de fazer a situação como os portugueses fecham lá no país deles. Né? O país de Portugal é o seguinte, os treinadores são eles ali, ó. Fechadão. Fechadão. Aqui no Brasil, um que é o lugar do outro, É. aí te abraça ali depois, te ferra ali. Te ferra ali. Então aí não tem a união. Aí vamos perder espaço. Você, como técnico no Brasil, já sentiu... Bom, eu lembro da sua passagem pelo Corinthians. Aham. Tava tudo bem,
mas e de repente você não continuou. Rolou alguma coisa assim na época do Corinthians? Não, porque Quando você já tava estipulado. Tá, tava Eu só tudo ia claro pra fazer você. Com a saída, acho que não sei, não lembro se foi o Thiago Nunes, acho. Thiago Nunes. Não, foi do Carille, do Fábio. Ah, é, você... A primeira foi do exato, Fábio. a transição, né? Isso, aí já tava decidido que eu ia voltar pro Sub-20. Entendi. Foi assim que funcionou. Eu já sabia, então tá tudo certo. Quando é falar das claras, não tem problema. Entendi. Quando você é pego de surpresa, que é o problema, né? Tá. Aí é complicado. E no Sub-20 do Corinthians você se deu bem pra caramba, né, demais. velho? A gente evoluiu muito de jogador, né, Zé? Muito jogador. Qual foi o mais especial que você Olha, tem orgulho, assim, de dizer? Foi um que era pra ser mandado embora, vinha do Sub-17 pro Sub-20, e tinha um potencial gigantesco, e a gente não queria deixar ele embora, e queriam mandar ele embora. Aí eu falei, não, deixa ele aí comigo que vamos dar um jeito de fazer ele jogar. Era o Carlos Augusto, tá na Inter hoje. Pô. Eu falei, vamos perder um lateral, assim, fantástico. Aí eu fiz ele jogar de zagueiro, fiz ele jogar de lateral. Hoje ele está se dando bem, porque ele faz às vezes zagueiro, às vezes ele faz lateral. E é um menino que realmente... Tem gente pedindo muito o Carlos Augusto da seleção, Chegou a inclusive. ser convocado já, Pois né, é. uma vez. Uma vez. Pois é. Ele, inclusive, joga num time... A Inter joga com o lateral de um jeito bem diferente, bem específico, né? Que joga Eu gosto, acho com legal. ala, né? É. Você ia se dar bem, né? Mas não é demais. Que o lateral direito da Inter vai lá na lua. Então, eu nasci na época errada. gente. Por que é tão difícil a gente arrumar lateral hoje em dia, Coelho? Olha, é uma pergunta tão difícil de responder, mas a nossa formação, e eu vivi isso no tempo, pra mim é a grande culpada de tudo. Tá. Nos clubes, né? Tirando um ou outro aí, que consegue organizar bem a sua base, eu acho que os profissionais que estão na base, eles precisam ser qualificados. Mas para qualificar os profissionais da base, você precisa valorizar os profissionais da base. O do Sub-11, ele não está se importando com o jogador mais. Ele quer pegar o lugar do Sub-13, para depois pegar o do Sub-15, para depois pegar o do Sub-17 e Sub-20. Por quê? Porque vai ganhar mais. Sim, ele quer chegar lá Ele em quer cima. chegar lá. Então, ele só vai chegar ganhando. Eles pensam assim. Então, são dois erros. As pessoas da categoria de base que contratam, o planejamento, na verdade, 3, e os profissionais. Tá. Então, eles não dão atenção mais para jogador. Antigamente, eu ficava cruzando, fazendo paredão, aquelas coisas que todo mundo fala que hoje não existe mais, né? Que dá para você trazer aquelas coisas da antiga pro moderno. Claro que dá. Só que eles não querem, né? Eles não querem perder tempo mais com o atleta. Quer ver o resultado Quer ver o logo. resultado antes do resultado. atleta. Então, é uma questão. O 10... Uhum. A gente não forma mais um 10, um meia. Aí não querem mais jogar com meia, não querem mais jogar com lateral que tenha técnica, que tenha essa situação, que é força. Aí você vê. O que a gente tá passando. Mas isso às vezes parte da própria molecada ou não? Também. Os jogadores mais jovens hoje também não quer. É que você não vai formando, aí você não cria a representatividade. Ele não vai ver Exatamente. aquele cara. Você não faz ele enxergar. Se ele não enxerga, Onde ele ele fala, pode "Ah, chegar não, se ele exatamente. fizer tal coisa. Cara, eu mudei de posição, era jogar no meio, que o treinador falou de ser uma luz, eu nunca vou esquecer dele. Você vai jogar de lateral, que assim você consegue chegar. Não, eu dava tudo pra estar no profissional. Era uma questão minha. Sim. Então, se não for ali, eu vou aqui, mas eu quero estar no profissional. Aham. E aí, Você, abraçar. você chegou a passar por isso de ter jogador que você precisava improvisar por uma circunstância ou que você aconselhou e o cara, não, quero tentar ser 10, quero tentar acho ser que atacante. Todos. Eu passei isso com o Piton. É? O Piton era atacante. Eu falei, Mas ele topou. Ele aceitou. Ir pra lateral. E aí tá jogando lateral até hoje. Sim. Era o melhor jogador do futsal. E tá melhorando cada vez mais, né? Não, o Eu, cruzamento eu- dele eu é vejo a evolução dele, Ele é bom né? jogador. A gente percebe a evolução. A do gente Pitão. falou até, acho que foi, inclusive, a gente transmitiu Vasco e o Santos, San- né? Vasco e Santos Santos, é na verdade. abertura. E aí no bate-papo, você falando do Pitão, é até legal a gente perguntar pra você, né, Coelho, que no bate-papo ali durante o jogo, acho que no intervalo, o Pitão ele fez uma partida muito boa, né, contra a equipe do Santos. E acho que foi o Rude que falou, Que Zé, falou. que o Piton ele vem numa crescente muito interessante, mas por conta da desorganização do Vasco, talvez ele não seja olhado com outros olhos. Faz sentido ou não faz isso? Eu não gosto de falar de desorganização, porque a gente acaba entrando no trabalho de outro treinador, Certo. né? Mas não é só de hoje, né? Que o Vasco Sim, tá patinho. Não, brincando, exatamente, né? já tem E um o- tempo. E o Vasco vem com o Piton, e o Piton vem fazendo grandes partidas. Ele é sempre a salvação exatamente. ali, o cruzamento dele pro Verrete. É exatamente Pois é, isso. isso. Então o Vasco, às vezes, tem do ano passado já também, vai jogando mal, só que o Piton tá lá sempre dando uma assistência. O Piton
né? Tem uma situação. Eu acho que com o Fábio ele tem uma situação a crescer, porque o Fábio sabe trabalhar muito bem uma linha defensiva. E conhece ele. Conhece o Piton. Sabe o que Então, pode esperar. eu acho que ofensivamente o Piton tá indo muito bem, mas defensivamente acho que todo lateral tem como melhorar. Aham. Eu acho que com o Fábio ele pode crescer. Eu já vou, não sei se estava previsto na pauta, mas já que a gente Já entrou nos invertemos, laterais... assim, deixa eu te falar, a pauta já foi pro espaço, mas daqui a pouco eu volto. Tá bom. Eu Tá bom. volto, tá? Eu volto. É o seguinte, o Mateuzinho chegou no Corinthians, o Corinthians estava mal, Sim. né? Até foi aquela polêmica de o Corinthians anunciou antes de poder anunciar, aí teve que comprar sendo que ia ser empréstimo. É aquela situação. O time estava mal, o Mateuzinho começou mal. E quando o Ramon conseguiu minimamente organizar ali a parte defensiva, agora, na arrancada do fim do ano e nessa conquista do Paulistão, ele virou um cara que a torcida se identifica, porque, enfim, além dele ter uma proximidade maior ali das origens dele com o clube, mas da forma de jogar. Uhum. Como que você vê esse crescimento do Mateuzinho? Se realmente existe ou se é uma coisa assim como a fase tá boa, todo mundo tá achando tudo maravilhoso, né? Não, existe. Existe. Ainda mais pelas características do Mateuzinho. Uhum. Eu conheço o Mateuzinho desde a base, da época do Flamengo. Flamengo? É um jogador muito competitivo. Sim. Só que o Corinthians a gente sabe como funciona, né? Tropeçou uma, na segunda, tchau. É impressionante. A gente brinca às vezes com o jogador que chega, o pessoal da base e tal, que não dá pra você ser meio termo. Só que tem uma coisa que ajudou muito ele. Eu não digo a dupla de zaga porque eu não gosto. Eu acho. E roda muito, né? Roda demais, roda demais. Até porque ninguém tá bem o suficiente. Então, Ninguém já tá viu isso aí. 100% ali, né? Exatamente. O Ramon vai rodando até... Mas pela situação dos três caras do centro. Sim. Ainda mais o Carrilho que joga do lado dele. É impressionante o que o Carrilho ajuda ele e o que ele ajuda o Carrilho. Uhum. Então eu acho que ali ele teve uma confiança bem típica de um cara do meio com o lateral que ajuda bastante, que é o cara que vai realmente ajudar ele tanto ofensivamente quanto defensivamente. E aí ele começa a crescer. Aí quando começa a crescer, o time começa a crescer, a torcida vem junto, aí a gente já sabe como funciona. O mediano consegue... Claro. Sim. O time Não tô organizado dizendo que o Mateuzinho é mediano, mas ele consegue... potencializa, né? Exatamente. No auge, Coelho ou Mateuzinho? Agora fazendo essa pergunta. Você gosta dessas brincadeiras ou você já cansou de ver? Eu vejo. Só que tem umas coisas que eu acho um absurdo que os caras Mas falam. é isso que é. Mas você conhece os caras, você manda assim, ou você tá maluco, né? Tem umas coisas que eu falo, não dá, né, gente? Mas entre o Mateuzinho e... Pô, sou mais eu, né? Mas não, calma aí, mas aí eu concordo. Eu já ganhei mais, né? Mas já teve algum caso desse que você mandou pro cara assim, que você olhou e falou, não, eu sei que ele está falando só pra zoar. Já E teve algum que você falou assim, puto, pior é que realmente ele acredita Não, nisso. teve um que me perguntou, falando assim, acho que, não sei se foi o Nelinho, era o Nelinho? Porque o Nelinho jogou no Galo, né? Jogou no Cruzeiro. Eu acho que ele me perguntou alguma coisa assim, pô, você e o Nelinho. Eu falei, meu irmão, você tá de sacanagem. Você acha que eu joguei mais que o Nelinho pra me perguntar isso? Teve o Alex, ex-Inter e Corinthians, né, que é comentarista hoje em dia, eu vi com ele que o cara começou a perguntar, aí era tudo Alex ou fulano? Ele, fulano. Fulano, é óbvio. Fulano, ué. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser, né? Pô, tem uns aí que briga com a... Não, é pra mim. Zé Luiz ou Galvão Bueno? Fazendo o quê, Zé? Chico. A gente fala, pô, temos um vácuo enorme aí pra preencher.